Saudações, caros alunos. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a dinâmica da atmosfera. O que é a dinâmica da atmosfera? É justamente as mudanças do tempo. Algo dinâmico é algo que está sempre em transformação. É como a Terra está sempre em transformação. Ela não é um objeto parado. Aqui nós temos a definição de tempo e clima. Tempo e clima são definições diferentes. Tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas, ou seja, a junção do clima, né? Os tipos de tempo, eles são as condições momentâneas da atmosfera, ou seja, por exemplo, hoje está um tempo frio, hoje está um tempo quente, amanhã está um tempo chuvoso, amanhã estará um tempo seco, e assim por diante. É a duração, é algo de curta duração, diferente de clima, né? O clima, ele é algo mais duradouro, né? Ele é, na verdade, a junção dos tipos de tempo. Quando a gente junta os tipos de tempo, e os estudiosos da área de clima, da área de meteorologia, eles colocam o clima como uma sucessão habitual dos tipos de tempo, ou seja, que equivale aí a um padrão geral das condições atmosféricas, ou seja, também é no período de 30 anos, né? Eles consideram aí um período de 30 anos como clima. As condições climáticas do planeta são estudadas por 30 anos. Então, em 30 anos, nós não teríamos uma grande mudança na atmosférica. É óbvio que a gente sabe que isso tem mudado muito aí com a questão do aquecimento global. E essa questão tem se transformado aí, existe uma polêmica aí quanto a essa questão da nomenclatura, o que seria realmente o clima hoje, com essas mudanças climáticas. Nós temos a camada da atmosférica, a camada da atmosférica onde ocorrem aí a formação do clima. A formação do clima ocorre especificamente em duas camadas, mas principalmente na troposfera. A troposfera é a camada inferior da superfície da Terra, ela vai até 12 km, que é onde nós vivemos, né? E eu até já falei para vocês que não existe nenhuma montanha no planeta que ultrapasse a troposfera, né? A maior montanha do mundo, que fica na cordilheira da cordilheira do Himalaia, que justamente ela tem 9.000 metros. Nós temos a estratosfera, que é a segunda camada, que quase todo o ozônio está nessa região de alta absorção de radiação, mais ou menos aí em torno de 30 km de altitude. A segunda camada é a mesosfera, a terceira camada, desculpa, é a mesosfera. A mesosfera, ela tem poucos gases, quase ali já vai ter uns gases bem rarefeitos, pouquíssima quantidade. A ionosfera, que já não tem mais gases aí da atmosfera, tem gases rarefeitos também, ou seja, rarefeita que não tem, ok? E a ótima conduta de eletricidade reflete aí ondas eletromagnéticas de rádio, TV, justamente a partir também dos satélites. E por último, nós temos aí a exosfera, que é a quinta camada e a saída para o espaço. Aqui eu coloquei para vocês exatamente toda a formação da atmosfera, a troposfera, que é até mais ou menos 11 a 12 km, a estratosfera aqui nós temos a camada de ozônio a mais ou menos 30 km e ela vai até 50 km. A mesosfera até 80 e a termosfera, que é a maior de todas, vai até 150 km. Uma coisa que precisa também, só uma curiosidade, até mais ou menos aqui a mesosfera, nós temos até a estratosfera, nós temos diminuição de temperatura, tá? Então até a mesosfera, diminuição de temperatura. A cada 200 metros diminui 1 grau. A partir do momento que a gente chegar à termosfera, isso vai acontecer ao contrário, a gente vai ter um aquecimento da altitude, ok? Então, até a mesosfera, diminuição da temperatura, a cada 200 metros, menos 1 grau, e a partir da termosfera aí, aumento da temperatura. Isso é mais uma curiosidade. E aí nós temos a tão falada buraco da camada de ozônio. Como eu falei para vocês, o ozônio se concentra nessa atmosfera, a 30 km de altitude. O ozônio é uma camada de gases, a gente chama de camada de ozônio, mas na verdade aí uma concentração de gases, né? Não existe especificamente uma camada de ozônio, né? Porque é um gás. O gás pode estar mais rarefeito em algumas áreas e pode ter maior concentração em outras áreas, que é justamente o que a gente chama de buraco da camada de ozônio, ok? Não é exatamente um buraco, na verdade. Na verdade, a gente tem menos concentração de gás ozônio em algumas regiões do planeta, justamente aí por causa do aquecimento global. Aqui nós temos um panorama aí do buraco estratosférico. Eu não vou ler para vocês, mas
explicando aí sobre as condições da camada de ozônio ao longo do tempo. Está disponível esse material para vocês lá na Moderna Compartilha, na biblioteca da sala de vocês. E lá vocês podem ler aí com mais calma, se vocês tiverem mais curiosidade aí sobre o buraco da camada de ozônio, principalmente aí na Antártida, que acaba levando aí uma boa concentração de gases do efeito estufa. E aí nós temos o El Niño e a Laninha, lá na página 351, ok? O El Niño é o aquecimento da camada, é o aquecimento, na verdade, do planeta, ok? Não do planeta inteiro, mas em algumas regiões do planeta há um fenômeno atmosférico oceano, que é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Pacífico tropical, né, que causa aí algumas ondas de calor, uma maior concentração de chuvas. O Brasil esteve aí por um bom tempo sob o efeito do El Niño, né? Nós ficamos quase 3 anos sob o efeito El Niño. É um efeito mais duradouro do que, por exemplo, a Laninha, que a gente vai falar daqui a pouco. Então ele é um aquecimento das águas do Pacífico tropical, ok? Vindo principalmente da Indonésia. Aí você não fala, mas o Brasil não é banhado pelo Pacífico. Realmente ele não é. Mas todo o planeta é conjugado. Há uma entrada de calor aí pela região do Chile, né, que não faz fronteira com o Brasil, mas a massa de ar chega até o nosso país e influencia também nas questões climáticas do planeta, né? Tanto é que provavelmente nós teremos aí um inverno muito rigoroso este ano, porque nós ficamos aí, o ano passado, por exemplo, nós estávamos sob o efeito do El Niño no inverno. Foi um inverno mais quente. No ano retrasado também. Esses ventos que são trazidos aí no Pacífico tropical, que chegam aí pela Indonésia, eles são chamados de ventos alísios, ok? É apenas um nome. Ventos alísios é o nome desse vento aí que traz esse calor intenso aí para algumas áreas do planeta, causando essa dinâmica climática, essa alteração climática muito grande. É um fenômeno climático. E aí nós temos a Laninha. A Laninha, ao contrário aí do El Niño, a Laninha é um resfriamento das águas do Pacífico, né? Então, há um resfriamento, então ele causa aí alguns efeitos. Os impactos, por exemplo, tendem a ser opostos em algumas regiões. Na região norte, aumento da precipitação e vazões dos rios, ou seja, um aumento aí da quantidade de chuvas. Região norte brasileira, a região amazônica, já chove muito, mas quando nós estamos aí sob este efeito, causa aí uma grande concentração de chuvas na região. Já é normal chover muito, mas chove mais ainda, ok? Na região centro-oeste, a área com baixa previsibilidade, ou seja, menos chuva, tipo as secas que ocorrem nessa região. São bem famosas as secas no centro-oeste. Tem épocas que chove muito pouco naquela região. Isso aqui é um vídeo para vocês assistirem aí do El Niño e da Laninha. Está disponível para vocês também um link no final da projeção. E aqui nós temos os conceitos importantes, né? Os elementos do clima e os fatores do clima, né? O que são os elementos? Os elementos são os fatores meteorológicos que servem para definir o tipo climático de uma determinada região, ok? Então, a junção desses elementos formam aí justamente o tipo climático que aquela região vai ter. Então, região sudeste, região sul, né? Essas regiões têm climas aí, nós estamos aqui no sudeste, por exemplo, clima tropical, subtropical, começa aí no sul da região sudeste, né? O Brasil tem muitos climas, tem uma variação climática muito grande, porque é um país muito grande. E aí nós temos os fatores do clima, que são justamente os atributos físicos e químicos que determinam os elementos do clima. A gente vai falar um pouco de cada um deles, ok? Os elementos do clima. A radiação solar é um deles, ou seja, a quantidade de energia solar absorvida pela Terra, que é medido aí pelo heliógrafo. Ele mede justamente a modificação do ar, né? A modificação do ar pela radiação solar, né? O aquecimento do planeta a partir da radiação, né? Muito é filtrado aí pela camada de ozônio, né? A concentração de gases que atravessa aí que chega até a troposfera em torno de 65%, a gente já falou um pouquinho sobre isso, e grande parte aí dessa radiação solar é absorvida pela vegetação. Por isso, a importância da vegetação no planeta, justamente porque é ela que mede ela que ajuda a manter o clima agradável, né?
E aí temos a umidade do ar, a gente tem a umidade relativa, né? A umidade relativa é a concentração de umidade que vai existir no ar do planeta, né? A umidade do ar é algo muito importante, porque ela também vai influenciar muito na questão de saúde, né? No inverno, por exemplo, por que as pessoas contraem aí muitas doenças? A umidade do ar, ela fica muito mais baixa, né? E aí a gente tem a pressão atmosférica também diminui, ela diminui com a altitude, então quanto maior a altitude, né, ela vai ter uma diminuição, pois o ar se torna mais rarefeito, ou seja, a gente tem menos concentração de gases, e por ter menos concentração de gases, a gente vai ter uma pressão menor também, né? E aí, vocês sabem que existem alguns problemas aí com relação a isso, até quando o Brasil vai jogar em alguns países onde são áreas montanhosas, os jogadores têm que fazer um processo de adaptação, justamente aí por causa da pressão do ar. E aí nós temos as precipitações. O que são as precipitações? É justamente a chuva, né, a neve, e aí nós temos os tipos de chuva que também fazem parte aí dessa precipitação. A gente tem as chuvas frontais, né? As chuvas frontais é justamente a junção de ar frio e de ar quente, né? Essa junção é chamada de ar frontal. A gente está vendo aqui a chuva, como é que ela cai, né? É um tipo de chuva, nós temos aí 3 tipos, né? A chuva frontal é comum aí durante o verão brasileiro, é aquela chuva muito forte, que às vezes ela é muito densa, mas ela é muito rápida, né? Aquelas chuvas, tipicamente chuvas de verão, né? Justamente aí pela junção de ar quente na troposfera e ar mais frio aí na estratosfera, juntando essas duas formas aí. Essas nuvens elas são mais altas também e causam aí grande impacto, justamente também pela altitude que essas nuvens alcançam. Nós temos a chuva convectiva, né, que é a partir aí de uma convecção da evapotranspiração, que é muito grande, né? Então em áreas que a gente tem muita evapotranspiração, a gente vai ter aí a chuva convectiva. E nós temos aí, por último, a chuva orográfica, também chamada aí de chuva de relevo, né? Aquela chuva que é concentrada apenas antes de uma colina, de um mar de morro, que é o caso do Brasil, ou de picos, né? O Brasil não tem montanha, então, mas em caso de áreas montanhosas, o que acontece com a nuvem? A nuvem não consegue transpor a barreira, que é justamente aí o mar de morro, os picos. Então, o que ocorre exatamente? Ela não consegue transpor e ela fica fixa apenas em uma área. Isso é chamado de chuva de relevo ou chuva orográfica. E aí nós temos os elementos do clima, que é justamente aí a quantidade de agitação das moléculas, né, que é medida aí pelo termômetro, que é a amplitude térmica. O que é a amplitude térmica? A amplitude térmica é a diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura. Ela pode ser medida de várias formas. Ela pode ser medida mensalmente, então você pega a maior temperatura mensal que nós tivemos, a menor, e subtrai. Então, a partir disso, você tem a diferença. Então, a amplitude térmica é a diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura. Vamos supor, dá para fazer diário também. Vamos supor que num dia faça 25 graus, que a maior temperatura seja 25 graus e a menor temperatura seja 15 graus. Qual é a nossa amplitude térmica? 25 menos 15, 10 graus. Então, a nossa amplitude térmica, a diferença entre as duas, é exatamente 10 graus, ok? No verão, geralmente a amplitude térmica costuma ser menor, né? A amplitude térmica ela não costuma ser tão grande, as duas temperaturas, a diferença de temperatura. No inverno, geralmente a gente tem uma amplitude térmica maior, né? A gente vai ter uma máxima um pouquinho não tão elevada, mas a gente vai ter uma mínima muito mais baixa, principalmente à noite e às manhãs. À tarde, geralmente, são as temperaturas mais altas aí. A gente vai deixar para falar um pouquinho dos fatores do clima na nossa videoconferência. Então, como a gente chegou até aqui na videoaula, na videoconferência a gente continua. Os slides estão disponíveis para vocês na Moderna Compartilha. Bons estudos!